Imagina só, nos céus de uma cidadezinha na Colômbia surge algo totalmente fora do comum que desafiaria qualquer explicação e que acenderia um debate mundial sobre sua origem, sua composição e, claro, seu propósito. E é aí que a gente se pergunta, o que, afinal de contas, era essa esfera misteriosa que simplesmente caiu do céu em Buga? Seria um artefato de outro mundo? Um fenômeno natural raríssimo? Ou alguma outra coisa que a gente nem imagina? Para a gente ter uma ideia do quão estranho foi isso, um dos pesquisadores que viu a coisa toda de perto disse que o voo do objeto, bem, ele estava desafiando o movimento de uma aeronave tradicional. Ou seja, logo de cara já não era nada que a gente conhecesse ou pudesse explicar facilmente. Então vamos voltar no tempo. Pensa comigo. Estamos em março, sobre a cidade de Buga. De repente, várias pessoas olham para cima e veem um objeto esquisito cruzando o céu. Até que ele pousa. Foi ali, naquele exato momento, que todo esse enigma começou. A partir daí, claro, toda a atenção que estava no céu se volta para o chão, para o objeto em si. E é aqui que a coisa começa a ficar séria. A investigação se torna quase uma cena de crime, com essa esfera sendo a principal evidência de um caso que, olha, é cheio de reviravoltas. Ok, se segura aí porque os detalhes desse objeto são de cair o queixo. Primeiro, ele pesava uns 2 quilos e era gelado, frio mesmo ao toque. Mas o mais bizarro era a sua construção. Liso, sem nenhuma marca de solda, nenhuma emenda. E para completar, a superfície toda coberta por uns símbolos que pareciam antigos. Ah, e como se não bastasse, ele tinha uma reação muito, mas muito estranha com a água. Pois é. Sobre a água, uma das pessoas que achou a esfera contou uma coisa impressionante. Nas palavras dele, quando joguei água nela, começou a soltar fumaça e a água vaporizou instantaneamente. Pensa na cena. E não para por aí. Só de tocar no objeto, o homem ficou doente por vários dias. Cada detalhe novo só deixa a história mais maluca. Bom, depois de tudo isso, era hora da ciência entrar em campo. A esfera foi levada para análise e um radiologista, o Dr. José Luiz Velasquez, fez um exame de raio-x. O resultado revelou uma estrutura interna surpreendentemente complexa, feita de elementos de alta densidade. O próprio doutor disse que parecia algo de origem artificial. Só que, quando a gente acha que está chegando perto de uma resposta, a história dá outro nó. Começam a surgir relatos conflitantes sobre o que tinha dentro do objeto. Uma fonte dizia que eram 18 esferinhas lá dentro. Já outra fonte falava em 9 microesferas e 3 camadas de metal diferentes. Essa confusão toda só torna tudo ainda mais enigmático, né? E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão. De onde veio essa esfera? Basicamente, o debate todo se resume a 2 grandes teorias, cada uma com seus argumentos, seus defensores. E agora a gente vai explorar essa batalha entre uma origem, digamos, alienígena e uma origem bem humana. De um lado do ringue, a gente tem a teoria extraterrestre. Quem defende essa ideia aponta para o jeito estranho que o objeto voava e para os símbolos que poderiam ser uma espécie de mensagem para a humanidade. Do outro lado, a teoria terrestre. A galera mais cética, que fala na falta de uma análise oficial e levanta a possibilidade de que tudo não passe de um projeto de arte muito bem feito. E falando em ceticismo, a principal voz dessa teoria vem da doutora Julia Mossbridge, uma física que olhou para o caso e, bom, ela teve uma visão bem diferente. Para ela, a história toda parece-me um projeto de arte genial. A ideia dela é que talvez esse objeto seja só um espelho das nossas próprias ansiedades sobre o desconhecido e não necessariamente uma visita de outro planeta. Beleza, já vimos o lado misterioso, o lado cético. Que tal a gente dar uma olhada no que a ciência mais pé no chão tem a dizer? Será que existe alguma explicação natural, ainda que bem rara, para um objeto como esse? Vamos investigar uma possibilidade que vem direto da astronomia. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um siderito. Basicamente, é um meteorito de ferro. Ele é feito principalmente de ligas de ferro e níquel, e os cientistas acreditam que são pedaços dos núcleos de asteroides muito, muito antigos. Ou seja, é algo que vem do espaço, sim, mas de origem natural. Certo, agora vamos colocar os dois lado a lado, a esfera de Buga e um siderito comum. A composição já não bate. A esfera tem elementos de alta densidade, enquanto o meteorito tem ferro e níquel. A superfície também é totalmente diferente. A esfera tem símbolos gravados, já o meteorito tem os padrões cristalinos bem específicos. E por dentro, a esfera com suas bolinhas menores e o meteorito, que é sólido. As características simplesmente não se encaixam.
Pois é, depois de olhar todas as evidências, todas as teorias, as comparações, a gente volta quase para o começo. O enigma continua. Então vamos fazer um balanço aqui e separar o que é fato do que ainda é pura especulação. Ok, o que a gente sabe de verdade? Fato. Um objeto de metal sem emendas foi achado em Búrica. Fato. Ele tem uma estrutura interna complexa e bem incomum. E fato, ele reage de um jeito muito bizarro com a água. Agora, os mistérios. A gente não sabe a origem nem a composição exata. Não faz ideia do que os símbolos significam. E talvez o maior de todos, como isso foi fabricado. E vale lembrar, né, até hoje não tem uma confirmação científica oficial para nada disso. No meio de tanta incerteza, aquela mesma doutora cética, a doutora Mossbridge, nos deixa uma reflexão muito importante. Ela diz que precisamos reconhecer que a compreensão e a exploração, não o medo, são o que nos mantém seguros. É um baita recado, né? Um chamado para a gente ser curioso, para investigar, que é o que move a ciência, em vez de simplesmente entrar em pânico. E no fim das contas, a gente roda e volta para a pergunta inicial, só que com muito mais bagagem. Afinal, o que é a esfera de Buga? Uma obra de arte feita para nos confundir? Um tipo raríssimo de meteorito que nunca vimos? Ou seria, de fato, uma mensagem de outro mundo? O enigma continua no ar. E aí, qual teoria faz mais sentido? A esfera era uma obra de arte, um fenômeno natural ou algo que veio de muito, muito longe? Conta pra gente aqui nos comentários. E se curtiu desvendar este mistério, já sabe, né? Se inscreve no canal Mega Universo para mais investigações como esta.